Deus, Evangelho de João, no capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo de número 21. Amém? Capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Jesus disse-lhes: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela manhã, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Até aí a palavra de Deus. Graças a Deus te damos por mais uma vez nos reunirmos na tua casa, na tua presença, adorando ao Senhor pela tua santidade. Estamos agradecidos pela bondade do Senhor para conosco e pela forma maravilhosa a qual o Senhor tem cuidado do teu povo, Senhor, em meio às lutas, em meio às provações, mas não tem faltado a tua santa e maravilhosa e doce presença no nosso meio. Pedimos que o Senhor assim continue a falar no nosso coração, como já tens manifestado e falado por intermédio dos louvores que foram entoados nesta noite, mas que esta palavra santa, poderosa e viva possa vir de encontro às nossas necessidades. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A professora com as crianças estarão deslocando para o anexo. Meus irmãos, nós estamos na sequência das mensagens focadas nos milagres do Senhor Jesus, e hoje nós vamos falar sobre mais um milagre que o Senhor Jesus realizou no seu ministério. E esse foi um dos grandes milagres que o Senhor realizou e que muito tem a ensinar aos nossos corações. Quando nós vemos na palavra do Senhor, começando o capítulo 21,
diz: depois disto se manifestou Jesus outra vez. E é importante essa expressão para nós: depois disso se manifestou Jesus outra vez. Depois disso o quê? Depois daquilo que havia acontecido anteriormente. Qual era a circunstância? Qual é o contexto em que esse milagre acontece? O Senhor Jesus havia morrido, havia sido crucificado, havia sido sepultado, já era o terceiro dia. Para muitos, o Senhor Jesus havia encerrado a sua missão aqui na terra, mas a igreja do Senhor, aos seus discípulos, ele fez uma promessa. E a promessa era que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E que o mundo não iria mais ver o Senhor Jesus ressuscitado, mas a sua igreja, mas os seus discípulos iriam ver o Senhor após a ressurreição. E assim se cumpriu a promessa do Senhor. Enquanto para uma grande massa de pessoas que presenciaram o espetáculo grotesco da crucificação de Cristo e que se deu por encerrado a história de Jesus naquela cruz, o Senhor, após o terceiro dia, cumpriu a sua promessa e ressuscitou e saiu do túmulo e começou a se manifestar para a sua igreja. Então, depois disso, tem para nós dois aspectos: depois da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, e depois das manifestações que ele já havia realizado após a sua ressurreição. O Senhor Jesus havia manifestado aos seus discípulos já por duas vezes antes dessa manifestação aqui. Essa era já a terceira manifestação de Jesus após a sua ressurreição. É por isso que a expressão na palavra de Deus diz: e manifestou-se Jesus outra vez. E nós louvamos ao Senhor que esse Jesus que se manifestou à sua igreja, aos seus discípulos após a ressurreição, é o mesmo Jesus que continua se manifestando no meio da sua igreja por intermédio do seu Espírito Santo. Ele disse, ele fez uma promessa, e ele é fiel na sua promessa. E a promessa do Senhor Jesus para a sua igreja é que ele não deixaria a sua igreja órfã, que ele não deixaria a sua igreja abandonada, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus manifestou-se após a ressurreição, depois ele foi assunto ao céu. Mas depois que ele sobe na sua ascensão ao céu, ele derrama o seu Espírito sobre a igreja. O Consolador prometido veio para ficar definitivamente com a igreja de Jesus. Que coisa gloriosa! Que coisa maravilhosa é saber que esse Espírito Santo Consolador foi enviado para ficar para sempre com a igreja do Senhor Jesus. E hoje, se nós reunimos, se nós adoramos ao Senhor, se nós cultuamos ao Senhor, se nós sentimos o Senhor operando em nós, se nós ouvimos o Senhor falando ao nosso coração, se o Senhor manifesta graciosamente por intermédio do seu Espírito, é porque Ele está vivo. Mas o mundo ainda desconhece a história de Jesus. Para muitos, a história de Jesus terminou naquela cruz. Mas para a igreja do Senhor
igreja continua vivenciando na sua caminhada a manifestação de Jesus, demonstrando a sua presença. Sempre que nós, como igreja do Senhor, precisamos de uma operação do Senhor, de uma manifestação da graça do Senhor, nós encontramos em Cristo Jesus um braço estendido para abençoar o seu povo. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, é verdade. Às vezes nós experimentamos momentos de angústias. Por que não? Às vezes nós experimentamos como seres humanos, apesar de crentes salvos em Jesus, nós ainda temos que lidar com o sentimento de medo. Não é verdade? Quem nunca sentiu medo? Quem pode garantir que nunca vai sentir medo? Somos humanos. E às vezes a circunstância que nos cerca nos causa medo. Quem pode dizer que aquele povo que está vivendo em guerra nesse momento está tranquilo e não tem ninguém sentindo medo naquela hora? Quem pode dizer que alguém que está numa situação de enfermidade incurável, muitas das vezes, não tem medo? O medo faz parte da história humana. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós servimos um Deus vivo e um Jesus que conhece a nossa fraqueza e que se manifesta exatamente no momento que nós mais precisamos dele. A sua primeira manifestação de Jesus após a ressurreição foi quando os discípulos estavam apavorados e eles se fecharam, trancaram no ambiente, com medo de acontecer com eles o mesmo que havia acontecido com Cristo. Eles estavam tomados de medo, se trancaram no ambiente. Muitas das vezes o ser humano age assim. O medo faz o ser humano ficar muitas vezes como que sem ação. O homem, muitas das vezes, tomado pelo medo, ele sente-se paralisado. Ele sente-se sem atitude. E por que não dizer aqueles que se trancam dentro de um quarto por causa do medo? Só que o Senhor Jesus se manifestou exatamente aonde estavam os discípulos com medo. Estava tudo trancado e Jesus se colocou no meio deles. Meus irmãos, esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nos salvou. Esse é o Jesus que não conhece obstáculo. Esse é o Jesus que transpõe qualquer barreira humana para estar junto daquele que ele tem uma bênção. E às vezes é assim. Às vezes o Senhor se manifesta lá naquele quarto escuro, alguém tomado por uma depressão e não consegue sair, e o Senhor Jesus se manifesta lá e arranca aquela pessoa daquele estado deprimido com uma forte luz que invade aquele ambiente e que afasta aquelas trevas e traz a esperança de volta, traz a alegria de volta, traz a motivação de viver de volta. Quantas vezes Jesus fez isso? E Ele continuará fazendo muitas e muitas vezes, porque Ele se manifesta graciosamente para abençoar o necessitado.
Só que quando o Senhor Jesus se manifestou ali diante daqueles discípulos, Ele levou uma palavra para aqueles discípulos, que é a palavra que muitas das vezes o homem mais necessita. E às vezes necessita mais do que qualquer coisa. Jesus diz assim: paz seja convosco. Meus irmãos, às vezes existem pessoas que dariam o dinheiro todo que possuem para sentir paz e não conseguem. Porque a verdadeira paz vem pelo Senhor Jesus. A verdadeira paz tem aqueles que se entregam verdadeiramente a Cristo Jesus e recebem no seu interior o Espírito Santo, que restabelece a comunhão entre o pecador arrependido e o seu Criador. A paz toma conta do coração salvo em Cristo Jesus. E mesmo no momento mais difícil que o ser humano salvo em Cristo Jesus tem que passar, mesmo que seja no seu último suspiro, é possível perceber a paz no olhar do salvo em Cristo Jesus. Então é isso que o Evangelho traz como bênção para nós nas manifestações do Senhor. Quando o Senhor manifestou aos seus discípulos, Tomé não estava lá. E alguém comunica para Tomé o acontecido. Tomé era tipo de crente igual muitos que tem, que diz: eu só acredito vendo. Mesmo se ver, ainda duvido. Não é assim? Mesmo se ver, eu ainda duvido. Tomé era desse tipo de pessoa, só acredita vendo. E o Senhor Jesus se manifestou outra vez, e nessa segunda manifestação de Jesus, ele tinha um propósito, e o propósito era: eu não vou deixar Tomé morrer nessa incredulidade. Oh, aleluias! Que Jesus maravilhoso é esse, irmãos! Ele manifestou pela segunda vez em favor de um discípulo, para dizer àquele discípulo: você não vai morrer nessa incredulidade. E Jesus se manifesta pela segunda vez para tirar a dúvida, para repreender a dúvida. Quantos nesse último momento, nessa última hora, estão tomados de incertezas, de dúvidas, causadas por tantas coisas, e as pessoas começam a duvidar até das manifestações do Senhor. E às vezes o Senhor precisa manifestar semelhantemente como manifestou com Tomé, para repreender as dúvidas do nosso coração. Aqueles que estarão nos ouvindo através dessa mensagem, sabe-se lá onde, talvez por causa de tantas decepções no meio da religião, você já não tem mais certeza sequer que Jesus realmente existe. Mas nessa noite Ele quer se revelar a você e demonstrar, assim como demonstrou para Tomé, que Ele está vivo. E que o Senhor Jesus se manifestou para Tomé e disse assim: Tomé, toque aqui onde estão as minhas feridas. Tomé precisava sentir de fato que o que estava diante dele era real, não era uma alucinação. Há muitas pessoas que precisam sentir de fato a manifestação do Senhor para ter certeza que não é uma alucinação. Em nome de Jesus, que aquele que está tomado pela incredulidade sinta a presença de Jesus, sinta a realidade de
querendo abençoar o homem, querendo socorrer o homem, para que o homem não venha morrer na incredulidade. Jesus deu essa bênção a Tomé. E diz a palavra do Senhor que ele disse o seguinte para Tomé: Tomé, você creu porque você viu, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo distante da realidade vivida pelos discípulos de Jesus. Porque para os discípulos de Jesus, Jesus se materializou depois da ressurreição. Jesus comeu com eles, como nós vimos aqui. Eles puderam tocar em Jesus como Tomé tocou. Mas nós, que não vimos, somos bem-aventurados, porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus tem se revelado a nós, como esse Jesus vivo, que realizou todos esses milagres e que pode realizar tantos quantos Ele quiser, para a glória dele. E aí nós chegamos à terceira manifestação de Jesus, quando os discípulos agora tinham saído para pescar. Os irmãos vão lembrar que a profissão dos discípulos eram pescadores. Eles eram profissionais da área. Não precisava de ninguém para dizer para eles como jogar a rede, nem o momento de jogar a rede e nem onde jogar a rede, porque eles conheciam muito bem a região, o tempo, como se fazia. Só que eles trabalharam a noite toda e estavam voltando, retornando da pescaria sem apanhar nada. Sabe o que isso ensina para nós? Que por mais profissional que nós somos, que por melhores que nós somos, há momentos na nossa vida que nós não conseguimos fazer nada. Não é verdade? Às vezes acontece isso. As coisas parecem paralisar, as coisas parecem atrofiar, e às vezes nós recuamos frustrados, trazendo uma rede vazia. Quantos estão nessa situação, profissionalmente falando, com rede vazia? Cursaram uma faculdade, fizeram, dedicaram, mas a rede está vazia. Tiveram tantas experiências no campo profissional, na área de atuação, mas a rede está vazia. O que fazer quando nós não conseguimos mudar a história? Quando nós não conseguimos mudar a situação? Desistir? Achar que não tem jeito? Achar que eu fui abandonado pelo Senhor, a minha própria sorte? Achar que o Senhor se esqueceu de mim? Murmurar? Reclamar? Seria essa a saída? Não. O que o Senhor ensina para nós essa noite é que o Senhor tem uma bênção. É que a noite, ela não é eterna. Sabia disso? Nisso está a nossa bênção. Em saber que a noite não é eterna. Mas o que representa a noite? O momento de luta. O momento de provação. O momento de dificuldade. A noite não é
o choro pode durar uma noite. Só que a palavra de Deus diz que a alegria virá pela manhã. Creia nisso. A sua vida não vai, você não vai viver o resto da sua vida no período da noite. Deus já determinou na sua eternidade o seu amanhecer, o raiar do novo dia para a sua vida, para mudar a sua história, para mudar o seu rumo, para trazer alegria de volta. Quando eles chegaram de manhã, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: vocês têm alguma coisa? Não temos nada. Só que aí Jesus dá uma palavra, e a palavra do Senhor é: joga a rede da banda direita, e você vai encontrar. Por que você vai encontrar? Porque o Senhor Jesus, que deu a ordem para ir e jogar a rede da banda direita, é o mesmo Jesus que moveu o cardume de peixe naquela direção aonde estava a rede do necessitado. Sabia disso? Eu já contei para os irmãos aqui como que eu vivi uma experiência de jogar a rede da banda direita. Como que eu estava voltando para casa depois de procurar um emprego, bater nas portas, esperar. Eu contei para os irmãos aqui. Deus tinha feito uma promessa para mim, que ia abrir a porta de emprego para mim naquela semana, e eu estava voltando para casa sem ela. Estava voltando para casa com a rede vazia. Só que eu encontrei o Senhor Jesus que se manifestou no meu trajeto, como esses discípulos estavam ali. E sabe aonde que Jesus se manifestou? Foi na igreja? Não, foi lá no meio da rua. As pessoas podem pensar, ouvir um negócio assim: esses crentes são doidos, e somos mesmo. Mas nós falamos de coisas que o mundo não consegue entender, que o mundo não compreende, mas são realidades da nossa história. E Jesus, quando eu estava voltando para minha casa, com a rede vazia, ele diz assim: vai na loja do lado do Bradesco, porque lá você vai receber uma proposta de trabalho. Sabe o que Jesus estava fazendo comigo naquele momento? O que estava fazendo aqui com esses discípulos: lança a rede da banda direita. Ora, você foi aonde? Eu tinha passado por tantas lojas, eu já tinha trabalhado, na esperança de receber uma proposta de trabalho, porque o Senhor tinha falado comigo que iria me abençoar naquela semana com a porta de emprego, e eu estava indo para casa com a rede vazia. Mas não era onde eu bati, não era na porta que eu estava batendo. E aí o Senhor me deu a palavra: vai lá. E sabe como é que eu fiz? Os irmãos acham que eu questionei a voz do Senhor? Eu só contornei e voltei, mudei a direção e fui para lá. E lá eu recebi a proposta de trabalho e fiquei 5 anos. Esse Jesus se manifesta. Sabe para quê? Para trazer o que nós precisamos, a bênção que nós precisamos. Não podemos desesperar, não podemos desistir, precisamos estar sensíveis e atentos. Por quê? Porque Ele vai nos mandar aonde Ele preparou o terreno, o ambiente, para sustentar a nossa vida. Sempre foi assim, e não vai ser diferente. Jesus se manifestou outra vez. Que esse Jesus que se manifestou outra vez continue manifestando tantas e tantas vezes quanto forem necessárias, para trazer até nós a bênção que nós precisamos.
Essa é a palavra do Senhor, que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar cantando um louvor aos três. Hein? Três. Say